vamos lá. Meus queridos, nós vamos começar a parte de análise combinatória com os princípios. Eu costumo dizer em análise combinatória que as fórmulas elas não são problemas. Todo mundo sabe as fórmulas. Né? As fórmulas ali você pega, você decora aqui e tal. O maior problema é aplicar nas questões. A trigonometria ela é extremamente algébrica. Você sabe ali, beleza? Você sabe a interpretação de gráfico, então vem a parte geométrica dela ali, ok. Você consegue fazer pegando as manhas. Agora, análise combinatória é a matéria que eu mais respeito. Né? Por que é a matéria que eu mais respeito? Porque envolve muita interpretação. Né? Tem muita interpretação. Então, assim, eu vou dar algumas coisas para vocês, alguns termos que acabam aparecendo, para você, não, isso é aquilo, para você ter certeza do que é, tá? O princípio aditivo, ele é indicado aí pelo ou, e no princípio aditivo, o que você vai fazer? Você vai somar as possibilidades. Então, eu costumo dizer que a análise combinatória é a arte de analisar possibilidades, onde na vida você faz muito isso, é uma ferramenta extremamente útil. Você está em alguma situação, aí você tem que tomar alguma decisão, você analisa possibilidades. Aí, normalmente, você vê ou vai pegar aquela menos prejudicial. Aí depende dos fatores que você está levando em consideração. Então, por exemplo, se você chega em algum lugar e aí você tem salgados fritos, 3, e salgados assados, 4. Aí você quer comprar um salgado frito ou assado. Quer dizer que você vai pegar as possibilidades de salgados fritos, que são 3, e as possibilidades de salgados assados, que são 4. Aí você vai se perguntar, o que eu vou fazer com essas possibilidades agora? Ou eu vou somar, ou eu vou multiplicar. O que indica que eu vou somar? Porque apareceu o ou. O ou sempre estará explícito? Não. Tá? Não. Ele pode estar implícito em algumas situações, por exemplo, você está analisando senhas, né? Senhas, e por algum motivo você tem que analisar se o 0 pode ser o último ou não. Aí você pega o primeiro caso, 0 sendo o último. Segundo caso, 0 não sendo o último. Então, quer dizer que você vai somar aquelas possibilidades. Porque ou 0 é o último, ou 0 não é o último. Então, observe que, nesse caso, o ou está implícito. Tá? Ele está implícito. Você não consegue enxergar ele aí. Ele está lá dentro. Tá? Ele está lá dentro, mas você não consegue enxergar. Beleza? O outro princípio é o princípio multiplicativo. Tá? Quem está registrando, termina o registro dessa aí, que eu vou falar do princípio multiplicativo, e que aí dá pano para manga. Ó, o princípio multiplicativo, ele é indicado pelo E, e o que você vai fazer? Você vai multiplicar possibilidades. Então, você vai multiplicar possibilidades, tá? Esse é o nosso E, né? Por exemplo, se eu tenho ali salgados, tenho 7 possibilidades, e bebidas, tenho 5 possibilidades, aí eu quero escolher um salgado e uma bebida. Aí, o que acontece? Você vai colocar um tracinho representando a escolha do salgado e um tracinho representando a escolha da bebida. Você tem 7 possibilidades para os salgados, 5 possibilidades para a bebida. Aí você vai se perguntar, eu vou somar ou eu vou multiplicar? Você vai multiplicar. Por quê? Porque você está escolhendo um salgado e uma bebida. Você não está escolhendo um salgado ou uma bebida.
É o E, ok? Beleza? Então, ó, isso aí dá o quê? Dá 35, ok? Dá 35. O E, ele aparece muito mais do que o OU, tá? Ele aparece muito mais. Por exemplo, quando você vai ao Subway. Você vai ao Subway, aí o que você escolhe lá? Primeiro você escolhe o tipo de pão. Aí, normalmente lá, eu acho que são 4 ou 5 tipos de pães que tem. Aí depois você escolhe o tamanho, 15 ou 30, né? Então você escolheu o pão, tamanho. Aí depois você vai escolher o recheio. Aí depois você vai escolher o tipo de queijo. Depois você vai escolher ali o complemento, né? Depois você vai escolher o molho. Ali dá para você analisar quantas possibilidades a partir de princípio multiplicativo. Porque você vai estar analisando as possibilidades ali e vai estar multiplicando essas possibilidades. Por quê? Porque você vai escolher um pão, um tamanho, um recheio, tipo de salada, um tipo de molho e, no final, até um tipo de bebida. Ok? Quando a gente pega esses dois princípios aí, nós podemos representar daquela maneira que eu representei, tá? Ou então você pode representar no diagrama de árvore. Em algumas situações, o diagrama de árvore ele é essencial. O que eu faço em análise combinatória normalmente? Eu pego a questão. Entendi de cara como fazer, aí eu já faço ali direto. Não entendi, eu abro um diagrama de árvore, gente. Eu abro um diagrama de árvore para tentar entender a situação, para tentar entender o padrão. Entendi o padrão, aí eu resolvo. Por exemplo, aqui, ó. Você tem, tá? Ela vai escolher uma pizza. E aí tem dois tipos de massa. A massa tradicional, que é a T, e a massa sem glúten, que é a SG. Hoje em dia, né, muita gente está vendo aí muitas tolerâncias, não é verdade? Né? Então, a glúten, leite, essas coisas. Então, a única coisa que eu descobri que eu tenho alergia é camarão. É pobre mesmo, né? Eu não tenho alergia à sardinha, não tenho alergia a tambaqui, não tenho alergia... Só camarão. Mas o melhor, né, Carlão? Porra! Não, é quando eu vou em formatura que tem aquele camarão empanado, eu deixo para o final da festa pelo menos comer uns 2, eu como uns 2. Eu sei que vai arranhar aqui, ó. Aí é hora de ir embora. É hora de ir embora. Nossa, é pobre mesmo, né? É pobre mesmo. E sardinha deveria ter alergia à sardinha. Nessas coisas, mas não. É camarão que ele tem alergia. Frango tem alergia? Moela de frango tem alergia? Sarapatel tem alergia? Sabão em barra tem alergia? Não, mas tem a camarão. Meus queridos, aqui, ó. Então, ela pode escolher dois tipos de massas, né? Então, se eu colocasse aqui, ó, massas, dois tipos, né? Que é tradicional e sem glúten. Aí aqui, ó, o tipo de pizza, né? O tipo de pizza, mussarela, calabresa e portuguesa. Então, o tipo de pizza, né? O recheio. 3 possibilidades. E ainda ela vai escolher uma bebida. Então, a bebida, 2 possibilidades. Pode ser suco ou refri, né? E aí eu vou escolher a massa. E o recheio e a bebida, vou multiplicar. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, dependendo do momento, da faixa etária e tal, é interessante você abrir isso aí. Aí você até fala assim, ó, é o que eu comento com eles. Para quem vai, para o dono do restaurante ou da pizzaria, é interessante para ele descrever todas as possibilidades. Colocar lá, pizza 1, tradicional mussarela suco. Ou pizza 2, tradicional mussarela refri. Pedido 3, tradicional calabresa suco. Não. É interessante para ele colocar o quê? O tipo de massa, o recheio e as bebidas. E aí a pessoa, o que eu usaria na minha pizzaria como propaganda é a quantidade de pizzas possíveis. Né? Aqui você tem mais de 1000 possibilidades de pizzas, né? E ali, e isso é possível com apenas alguns sabores.
Porque, inclusive, não tem gente que pede meia uma coisa, meia outra coisa? Então, você pode fazer até combinações ali. Você pode fazer simples, sabor simples. Você pode fazer também sabor duplo. Tem algumas que até triplo, né? Então, é uma área que é extremamente interessante. E já com esses dois princípios, aditivo e multiplicativo, nós podemos brincar com uma questão da sua apostila, página 52. O pentagrama, símbolo dos pitagóricos, divide o pentágono regular que o circunscreve nas regiões designadas pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Como ilustrado na figura abaixo. O professor sugeriu aos alunos que pintassem as regiões utilizando apenas as cores azul, rosa, verde e amarelo. Então, ó, azul, rosa, verde, amarelo. 4 cores. E de forma que duas regiões que possuem um segmento de reta em comum não podem ser pintadas com a mesma cor. Então, por exemplo, a região 1 e 2 não pode ser pintada, né, com a mesma cor e assim vai. Acerca dessa atividade, julgue os itens subsequentes. Item número 1. Se um aluno utilizar apenas 3 das 4 cores permitidas e seguir a condição estabelecida, então o número de configurações distintas possíveis que ele poderá obter é igual a 4. Vamos lá, se ao invés de 4 cores, ele tiver 3. Então, essa região aqui ó, vai ficar 3 cores. Essa região aqui, como faz fronteira? 2 cores. Né? Observe que essa região que está de rosa, ela faz fronteira com as duas. Né? Ela não tem segmento comum com as duas? Então, uma cor. E essa região aqui, ela só faz fronteira com a rosa. Essa região interna aqui, ó, a região 4, ela só faz fronteira com a rosa. Se ela só faz fronteira com a rosa, então eu tenho duas possibilidades. Fez sentido isso? Isso quer dizer que o total de possibilidades aí, ó, na 81, vai ser 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2. 3 vezes 2, 6 vezes 2. Por que que eu multipliquei? Porque ele vai pintar a região 1, EA2, EA3, EA4. Ok? Dúvidas aí na 81? Isso quer dizer que o item está errado. Item 82. Vou mudar aqui de cor. Segundo a regra estabelecida, a região 4 poderá ser pintada com a mesma cor de uma das outras 3 regiões. A região 4 é essa daqui, ó. Essa aqui está de rosa. Não está dando para ver, tá? Mas na prova ali estava bonitinho, na prova original, tá? Essa é a região 4, essa rosa. Observe que a região 4, meus queridos, à medida que a gente vai, ela só faz fronteira com a 1 e com a 2. Se ela só faz fronteira com a 1 e com a 2, isso quer dizer que ela tem quantas possibilidades? 2 possibilidades. Isso quer dizer que o item 82 também é errado. Tive dúvida aí? Não, tranquilo. Ok, bacana, né? Eu já vi esse tipo de questão cair com a ideia de pintar mapa, dele falar aí da fronteira entre as regiões e tal. Próxima questão. Próxima questão. Carlinhos. Pode falar. Tá É, na é, página 105. não, Pode falar. pode voltar na anterior? Sim. Aí nessa questão, ele estabelece que a gente tem que pintar na ordem? 1, 2, 3, 4? Não necessariamente. Aí, então, eu poderia pensar em uma possibilidade para azul, uma para amarela, aí eu ir lá na verde, e aí só ficar uma Sim. possibilidade na outra. Sim, mas aí quando ele afirma, segundo a regra estabelecida, a região 4 poderá ser pintada com a mesma cor de uma das outras 3 regiões, né? Ela pode ser pintada com cores distintas, inclusive da maneira que você está falando. Aí, se você pega da maneira que você falou, por exemplo, aqui você tem 2 possibilidades, né?
Perceba que você não pode, nessa região aqui, ó, se fosse assim, nessa região, ele não vai poder pintar nem com a cor da primeira região, nem com a cor da segunda região e nem com a cor da terceira região, porque ele faz fronteira com todas. Fez sentido isso? Sim, mas aí então ele não teria só uma cor? Mas ele está falando com uma das outras 3 regiões. Tem que ter uma mesma cor que uma das outras 3 regiões. Aí, se ele colocasse assim, ó, segundo a regra estabelecida, a região 4 poderá ser pintada com uma cor. Pode. Pode, porque você pegou esse critério aí que você adotou. Você pega, por exemplo, deixando ela por último, né? Sim. Deixando ela por último, ela não pode ter a cor nem da região 1, nem da região 2, nem da região 3. Aí teria apenas uma possibilidade. Mas aí o que ele está afirmando é que você pode pintar ela com a mesma cor das outras 3. Não. Pelo contrário, você não pode pintar com nenhuma. Que ela das faz outras... fronteira com as 3, né? Exatamente. Não, entendeu beleza. a ideia? Beleza. Beleza. Meus queridos, e perguntem mesmo, porque a análise combinatória é exatamente uma parte que a gente tem que entender a ideia, então é interessante a gente discutir. Isso serve, inclusive, tem matérias que você elabora questões, que aí você pega e já pensa ali, pronto, acabou. Ok. Mas quando eu elaboro questões, eu gosto de submeter, eu gosto de mandar para colegas, para dar uma olhada, para ver se não tem algum furo. Gente, principalmente análise combinatória. Porque às vezes a gente pensa em alguma coisa e aí deixa algum furo. Deixou algum furo, vai ser anulado. Você pode ver que a maioria das questões que são anuladas em prova são questões de análise combinatória. Um teste para os alunos de determinada sala de uma escola é composto de 8 itens, que deverão ser julgados individualmente como certos ou errados. Nesse caso, excluindo-se as possibilidades de todos os itens estarem certos ou de todos estarem errados, a quantidade de possíveis gabaritos para esse teste é igual a... Gente, vai ter o item 1, vai ter o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. A quantidade de possibilidades para o item 1 de respostas é 2, certo ou errado? Aqui 2 também. 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Ou seja, a quantidade de respostas distintas seria 2/8, porque você vai multiplicar. Porque você vai julgar o item 1, vai julgar o item 2, vai julgar o item 3, vai julgar o item 4. E aqui observe, né, que você acha que ele deixou algum furo aí? Eu acho que ele deixou um furo aí. Porque para eu ter essa resposta 2/8, eu tenho que garantir que cada item vai ser julgado. Então, para não dar uma outra interpretação, porque senão você teria 3 possibilidades. Certo, errado e em branco. Concorda? Verdade. Então, dessa questão, para não gerar essa ambiguidade, eu colocaria que todos os itens devem ser julgados, né? Para não gerar. Meus queridos, esse 2/8, vocês concordam que inclui o gabarito todo certo e o gabarito todo errado? E ele não quer isso. Ele deixou bem claro aqui, ó, excluindo-se. Então, 2/8, que é 256, menos 2, que é 254. A alternativa correta, letra A de aprovado, letra A de amor. Tive dúvida? Não. Tranquilos aí? Beleza. Então, vai lá, termina o registro dessa, questão bacana, né? Vocês preferem mais prova de que tipo? Julgar os itens ou múltipla escolha?
Ele é complicado, hein, calma. Eu prefiro julgar os itens. Aí eu até entendo quando o Sebrasp coloca ali aquela questão de corte, né? Porque senão assim muita gente vai chutar. Sem fator de correção, múltipla escolha é bacana, porque querendo ou não, você tem um resultado ali da questão, né? Você tem um resultado ali. Então, para quem está estudando, né? Isso aí é uma boa, né? É uma boa. Só vamos ver se a quantidade de questões vai ser condizente. O bom de itens é que você tem uma quantidade de itens ali, às vezes, numa mesma questão, ele cobra 3, 4, 5 itens, de uma mesma situação. O ruim da questão, assim, para você marcar, é que, às vezes, você tem que fazer muito cálculo para poder marcar a alternativa, né? É onde o bicho pega. Olha o que fala essa questão. Essa questão fala o seguinte. Quantos números naturais de 5 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Vamos analisar? Olha só. Ele está falando, primeira coisa que eu tenho que ter atenção aí, é que ele está falando 1, 2, 3, 4, 5 algarismos distintos. Aí eu tenho que ver quantas possibilidades eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades para o primeiro, 5 possibilidades para o segundo, 4 para o terceiro, 3 para o quarto e 2 para o último. Por quê? São distintos. Se ele não tivesse colocado a palavra distintos, eu teria 6, 6, 6, 6, 6. Se ele está falando número com 5 algarismos, o 0 nunca poderá ser o primeiro. Agora, quando ele estiver falando em dígitos, aí o 0 pode ser o primeiro. Então, bastante atenção para isso, tá? Vamos multiplicar. 6 vezes 5 é 30, vezes 4 é 120, vezes 3 é 360, vezes 2, 720 possibilidades. Tranquilos aí? Você vai observar que a maioria das questões de análise combinatória, o cálculo é curto. O problema está em chegar nesse cálculo, né? O problema está na interpretação. Interpretar para poder chegar nesse cálculo, ok? Olha a próxima. Quantos números naturais de 5 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos? Se você perceber aí a diferença para a questão anterior, você vai ganhar um nissim miojo de gueroba com suco de cajamanga para retirar no Tatico da Ceilândia, no novo Tatico que abriu aí perto da Fundação Bradesco. Nossa, só pode colocar pequi também, cara. Não, aí... E vai ter sobremesa. Sobremesa vai ser um pirulitinho de guarda-chuvinha. Ah, beleza. É porque os algarismos, os números não podem começar com 0, né? Exatamente. Ó, então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas para cá você só vai ter 6 possibilidades, porque esse não pode ser 0. Aí para cá você vai ter 6, porque agora o 0 pode. Aí 5, 4 e 3. Aí eu faço assim, ó, 6 vezes 5 é 30, vezes 4, 120, 360, vezes 6, 2.160. Olhe para o que nós fizemos nessa e veja se você ficou com dúvida. Perfeito. Beleza, beleza? Vamos para a próxima. Quantos divisores positivos possui o número? Nós vimos isso aqui, meus queridos, lá na quantidade de divisores naturais, tá? Aí eu expliquei para você da seguinte maneira. No 2 elevado a 4, 5 elevado a 3 e 7, nesse primeiro você tem 5 possibilidades. Porque poderia ser o 2 elevado à quarta, o 2 ao cubo, o 2 ao quadrado, o 2 elevado a 1 e o 2 elevado a 0. Né?
Para o 5 ao cubo, você tem 4 possibilidades, que é o 5 ao cubo, o 5 ao quadrado, o 5 elevado a 1 e o 5 elevado a 0. E para o 7 elevado a 1, você tem 2 possibilidades, que é o 7 elevado a 1 e o 7 elevado a 0. E aí você vai multiplicar essas possibilidades. Você tem 5 possibilidades para esse, e 4 possibilidades para esse, e 2 possibilidades para esse. 5 vezes 4, 20, vezes 2, 40. Que foi da onde surgiu aquela fórmula lá, ó. Alfa mais 1, vezes beta mais 1, vezes teta mais 1. Isso aí é um princípio multiplicativo. Ok? Beleza, beleza? Então, é bom estar resgatando essas aplicações. O princípio, eu costumo dizer que se você entende a parte dos princípios, aditivo e multiplicativo, e eu vou mostrar um outro, que é o princípio das casas dos pomos, o princípio de Dirichlet, você sabe mais de 80% de análise combinatória. Olha essa questão. Existem 5 ruas ligando os supermercados S1 e S2. Então, S1, S2, 5 ruas. E 3 ruas ligando os supermercados S2 e S3. Então, S2 e S3, 3 supermercados. Para ir de S1 a S3, passando-se por S2, o número de trajetos diferentes que podem ser utilizados é... Meus queridos, também questão tranquila. Aí a única pergunta que você vai fazer, e eu gosto dela porque ela tem um distrator ali bonito, o 8, é se você vai multiplicar ou se você vai somar. Né? Como você vai de S1 para S2 e de S2 para S3, então você tem aí 15 possibilidades. A alternativa correta, letra A de amor. Eu costumo dizer que para a questão ser bonita, ela não precisa ser difícil. Ela não precisa ser difícil. E esse tipo de questão já vem caindo em vários lugares, com supermercado, com acampamento, né, com estradas e tal, e eles sempre usando praticamente a mesma ideia. Beleza, beleza? Vamos que vamos, meus queridos. Olha essa daqui. Ela é muito parecida, tá? Eu vou pular para a gente ir já brincar com o princípio das casas dos pombos. Princípio de Dirichlet. O nome não pegou muito. Pegou muito entre a comunidade matemática, né? Mas não pegou muito aí entre os estudantes e tal. Então, ficou como o princípio das casas dos pombos. Como que era o enunciado desse princípio? Ele dizia o seguinte, né? Que você tem N casinhas. Então, casas, você tem N. E pombos, você tem N mais 1. Então, vê até aí que um pombo está de fora, né? Falando aí, e eu? Né? Está aí de fora, o pombinho. O que Dirichlet dizia? Pelo princípio das casas dos pombos, se você tiver N casas e N mais 1 pombos, pelo menos, uma casa terá pelo menos 2 pombos. Qualquer situação que você citar, isso vai acontecer. Eu gosto de chamar esse princípio de princípio da pior hipótese. Porque na pior das hipóteses vai ter um pombo em cada casinha. Quer dizer que você vai preencher todas as casinhas. Então, por exemplo, se tivesse aí, igual tem aí, tem 7 casinhas e 8 pombos. Então, quer dizer que eu colocaria um pombo em cada casinha e ainda sobraria um. Então, para eu colocar esse pombo em alguma casinha, teria alguma casinha com 2 pombos. Ah, eu posso colocar 3 pombos numa casinha e deixar uma vazia? Sem problema. Vai ter pelo menos 2 pombos. Ah, eu posso colocar 4 pombos e deixar 2 vazias? Não tem problema. Vai ter pelo menos 2 pombos. Ah, eu posso pegar todos os pombos e colocar em uma mesma casinha? Não tem problema. Vai ter pelo menos 2 pombos.
Porque o pelo menos 2 pombos quer dizer que é o mínimo. Aí você pode estar se perguntando, nossa, esse princípio aí... Aí vem algumas questões que a maioria pira o cabeção e acha que é raciocínio lógico. É raciocínio lógico. Quando você pega algum concurso que tem raciocínio lógico, dentro de raciocínio lógico ele coloca análise combinatória. Olha o porquê. Se você chegar em um lugar que tiver 8 pessoas no mínimo, ou seja, que tiver pelo menos 8 pessoas, você pode garantir que pelo menos 2 pessoas ali fazem aniversário em 2022 no mesmo dia da semana. 8 pessoas, pelo menos 2, fazem aniversário no mesmo dia da semana. Sim ou não? Sim. Você passa a ser paranormal e vai lá no Faustão. Vai lá na Band. Por que você pode garantir isso? Na pior hipótese, o primeiro vai dizer, eu faço na segunda. O outro vai dizer, eu faço na terça. O outro vai dizer, eu faço na quarta. O outro vai dizer, eu faço na quinta. O outro vai dizer, eu faço na sexta. O outro vai dizer, eu faço no sábado. O outro vai dizer, eu faço no domingo. 7. Acabou. O próximo, necessariamente, ele vai fazer aniversário em um dia da semana que já foi citado. Então, eu preciso de pelo menos 8. Porque se eu tiver 7, eu não garanto. Se eu tiver 6, eu não garanto. Se eu tiver 5, eu não garanto. Ou seja, menor ou igual a 7, eu não garanto. Mas, com 7 mais 1, eu garanto. Dias mais 1, eu garanto. É o princípio das casas dos pontos. Ok? Eu preciso de quantas pessoas, no mínimo, para garantir que pelo menos 2 façam aniversário no mesmo mês? 13. 13? Gente, é o princípio das casas dos pombos. É o N mais 1. É a quantidade de meses, 12 mais 1. Olha que lindo esse princípio. Top demais. Aí ele já caiu também assim. Já nós vamos fazer questões ali, tá? Só estou elucidando. Já caiu questões assim, ó. Na casa de Carlos Sbrobel, acabou a energia, acabou a luz, e o quarto dele ficou extremamente escuro. E ele tinha que sair. E ele tem numa gaveta somente camisas brancas e camisas pretas, onde ele não consegue ver a cor. E não consegue também distinguir o tecido delas, que o tecido é o mesmo. Então, ele coloca todas as variáveis praticamente do mesmo jeito. Aí ele tem 6 camisas brancas e 8 camisas pretas. Quantas camisas, no mínimo, ele tem que tirar da gaveta? Então, eu vou tirar as camisas da gaveta e levar para um cômodo mais iluminado, né? Ali a sala, que tem a luz da lua e tal. Então, lembrando, tem 6 camisas brancas e 8 camisas pretas. Quantas camisas, no mínimo, eu devo tirar dali para garantir que eu vou ter pelo menos uma branca? Que eu quero sair de branco. 9. 9. Como você pensou no 9? Porque você vai tirar as 8, né? Você vai tirar 1, 2, você pode tirar as 8 lá da mesma cor, e com certeza a próxima vai ter que vir diferente. Ou seja, meus queridos, a pior hipótese é eu tirar todas pretas. Quantas pretas tem? 8. Então, a resposta é 8 mais 1. Princípio das casas dos pombos. Tudo bem? Beleza? Eu já vi esse tipo de questão cair com meia, cair com camisa, cair com bermuda, e assim vai. Mas a ideia é exatamente a mesma. Vamos ver aí, então, alguns exemplos. Então, você pode chegar, independentemente da série, gente. Chega e joga a questão assim. Pergunta ali, né? E coloca isso para pensar. Isso é bacana. Ó, quantas pessoas precisa haver em um auditório para ter certeza, eu disse certeza, de que pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo dia? No mesmo dia quer dizer, mesmo dia da semana não necessariamente segunda e tal, não, é dia. 5/12, 5/13 e tal.
É de mês. E aí? Não tem um furo aí não, Carlão? Qual? Não tem que especificar se o ano é bissexto ou não, Então, qual o ano que tem mais dias? né? Então teria que ser 367, né? Exatamente. Porque você pode até abrir isso aí para discussão. Se ele fala assim, 366, aí você fala, e o ano bissexto? É mesmo. Então não pode ser 366. 367 pessoas, né? Ah, mas ele vai considerar o ano vigente. Ok, então ele deveria ter colocado ali se o ano é bissexto ou não. Se você quiser 366, coloca o ano não bissexto. Se quiser 367, coloca o ano bissexto ou não fala nada. E aí, para não dar, dependendo da série, principalmente, para não dar recurso nem nada, é melhor colocar assim. Galera, tranquilos aí? Beleza? Beleza. Então, ou seja, 366 mais 1. Olha essa. O número mínimo de pessoas em um grupo para que se garanta que necessariamente haja 7 delas que fazem aniversário no mesmo mês do ano. E aí? Letra A, B, C, D ou E? São quantos meses? 12, né? 12. Se eu quisesse uma pessoa só, seria 12 mais 1. Se fosse 2 pessoas, eu teria 2 vezes 12 mais 1. Se fossem 3 pessoas, eu teria 3 vezes 12 mais 2 vezes 12 mais 1. E assim vai. Como você quer 7 pessoas, vai ser 12 vezes quanto? 7 mais 1. 12 vezes 6 mais 1. 12 vezes 6, que aí você pode ter 72 pessoas e não ter 7 que fazem aniversário no mesmo mês. Só que você garante que com mais uma você terá essa garantia. 12 vezes 6, 72 mais 1. Ou seja, você pode estender para quantos que você quiser. Fez sentido isso aí? Fez. Tranquilos? Beleza. E questão, entre aspas, depois que a gente vê a ideia, é simples, né? É simples, né? Mas o pensamento é bem bacana, o pensamento por trás disso aí, tá? Olha essa próxima. As peças de um jogo estão todas dentro de um saco opaco. Elas vêm em 4 formatos diferentes. E cada peça está numerada com um número dentre os seguintes: 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, cada peça ali você tem 4 formatos. Então, vamos supor que você tenha um quadrilátero, um círculo, um triângulo e um pentágono. Aqui vai de 1 a 5. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Beleza? Aí, olha o que ele quer. A menor quantidade de peças que devem ser retiradas aleatoriamente do saco para garantir que se tenha, após a retirada, pelo menos 4 peças de um mesmo formato e 3 peças com a mesma numeração. Primeiro, vamos pensar nas 4 peças de um mesmo formato, tá? Então, pelo menos 4 peças com o mesmo formato. Para garantir que eu tenha pelo menos 4 peças com o mesmo formato, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó. Você concorda que aqui, ó, tem 5 quadrados, tem 5 círculos, 5 triângulos e 5 pentágonos? Isso. Então, eu vou fazer o quê? 5 vezes 3, né? O que é o 5 vezes 3? O 5 vezes 3 é porque nós temos
5 de cada tipo, vezes 3, porque ele está querendo 4 peças de um mesmo formato. Mais uma. Mais uma. Que dá quanto? 16. 16. Aí você fala, e não tem ali o 16, né? Agora vamos para 3 peças com a mesma numeração. Né? 3 peças com a mesma numeração. Aí, o que você vai pensar nessas 3 peças com a mesma numeração? Quantas numerações possíveis você tem aí? 5. Você tem 5. Né? Você tem 5. Aí tem que ter 3 peças com a mesma numeração. E aí? Você vai ter aqui, ó, 5 possibilidades. 5 possibilidades. Concorda? Né? Quando você pegar 5 vezes 2, né? Mais o quê? Mais um. Ou Mais mais? um. Mais. Ok? Vai dar quanto isso aí? 11. Beleza. Nós analisamos separadamente. Se fosse só 4 peças com o mesmo formato, sem levar em consideração a numeração, seriam 16. Se fossem 3 peças com a mesma numeração, sem levar em consideração o formato, seria 11. Tudo bem? Agora ele quer 4 peças com o mesmo formato e 3 peças com a mesma numeração. E aí? Qual o valor que você vai estar trabalhando aí? Pergunta assim, ó. O maior valor, você concorda comigo que se eu tirar 16, eu contemplo 11? Se eu tirar 16 peças, eu contemplo 3 peças com a mesma numeração? Sim. Sim. Não contemplo? Então, você vai pelo maior número, 16. Ok? Se você retirar 16 peças, você contempla 4 peças com o mesmo formato? Sim ou não? Sim. Analisa. Sim, porque está dentro com as peças do mesmo formato. Ó, quando nós analisamos aqui, só analisa isso aqui de novo, ó. Eu quero só que vocês analisem isso aqui de novo. Porque observe que esse deu mais. Mas a minha pergunta é, está correto esse 16? Porque nós fizemos o seguinte, ó, nós fizemos 5 números vezes 3. Ele quer 4 peças de um mesmo formato. Então, ele quer 4 peças quadradas, 4 peças circulares, 4 peças triangulares ou 4 peças pentagonais. Então, a minha pergunta é 16 mesmo? Vou até mudar a cor aqui. Vamos lá. Se eu tirar 5 peças aqui, eu já garanto que eu vou ter 4 com o mesmo formato. Sim ou não? Sim ou não? Porque observe, meus queridos, que aqui a gente levou em consideração os números. O que eu estou falando é, ele quer peças de um mesmo formato. Então, eu pergunto a você o seguinte, ó. Quando que eu não garantiria? Então, vamos supor que eu tirei uma peça aqui, tirei uma peça no quadrado, ou, né, tirei uma peça aqui, tirei uma peça aqui, uma peça aqui. Então, não garanti 4, ok? Isso. Aí eu tirei 2 peças aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Não garanti 4, ok?
Não, Tirei 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Garanti 4? Também não. ainda não, falta mais um. Exatamente. O problema é que nós analisamos aqui com o número. Não é com o número que a gente vai analisar, é com as peças. Então, o cálculo aqui é 4, que são 4 formatos, vezes 3 peças mais 1. 4 vezes 3 é quanto? 12 Mais um. 13. 13 peças, você garante que vai ter pelo menos 4 do mesmo formato. E aí, como isso é maior que 11, você garante que você vai ter também pelo menos 3 peças com a mesma numeração, letra E de elefante. Olhe para o que nós fizemos e veja se você teve dúvida. Isso aí foi cabuloso, essa foi bacana. O 16 seria números. Pelo menos 4 peças com o mesmo número. Fez sentido isso aí? Beleza. Dúvidas? Não, Questão bacana, né? só foi. Vai lá, termina o registro e nós vamos para a Professor, prova. Pode falar. no caso aí, se eu tivesse, então, 5 formatos, aí sim seria 16. Perfeito, isso mesmo. Então, você tem que levar em consideração o que ele quer, formato e quantidade que você tem ali. No caso, né, ele queria 4 peças, então você pega sempre um a menos. Então, formatos, quantidade de formatos 4, vezes o número de peças menos 1, né, mais 1. Que aí a gente pode até generalizar. Tranquilos aí, meus queridos? Olha essa. Essa aqui é legal, porque ela dá várias possibilidades, ó. Os 25 caminhões da frota de uma empresa serão vistoriados no departamento de trânsito de uma cidade, para que recebam autorização especial para circular em determinada região do município. No dia da vistoria, cada veículo será encaminhado a um dos 10 fiscais. Então, tem 25 caminhões, 10 fiscais, do setor de fiscalização. Esse encaminhamento é feito por meio de um sorteio, realizado quando o caminhão é recepcionado no setor pelo próprio sistema de cadastro. Em relação ao resultado do sorteio, é correto afirmar que, necessariamente, pelo menos um fiscal vai vistoriar mais do que 2 caminhões da frota. E aí? Verdadeiro ou falso? Ele falou que cada fiscal tem que vistoriar caminhão? Não. Então, isso quer dizer que um fiscal só pode vistoriar os 25, sim ou não? Porque cada caminhão vai ser sorteio? Não é verdade? Isso. Então, ó, essa letra E aqui, você já pode dizer que ela é falsa. Ok? Ele não disse nada disso. É sorteio. Ele não falou, ó, cada fiscal tem que vistoriar. É sorteio. Então, quer dizer que um fiscal pode vistoriar tudo. Esses 25 caminhões podem ficar para 2 fiscais. E assim vai. Aí analisa o que ele disse aqui, ó. Olha a força do pelo menos. Pelo menos um fiscal vai vistoriar mais do que 2 caminhões da frota. Gente, usa o princípio da casa dos pombos aqui. Se eu distribuísse, vamos supor que o sorteio fosse, o primeiro caminhão foi para o fiscal 1, o segundo caminhão foi para o fiscal 2, o terceiro caminhão foi para o fiscal 3, e assim vai, ok? Aí voltasse esse esquema de sorteio. Então, 10 caminhões já foram. Aí, segunda rodada, mais 10 caminhões. Está faltando quantos caminhões ainda? 5. Então, vamos supor que aqui fossem fiscais diferentes. Necessariamente teria esses 5 para esses fiscais que já analisaram. Ou seja, pelo menos um fiscal vai vistoriar mais do que 2 caminhões da frota. Letra A de amor. Tudo bem? Pega qualquer situação, é aquele esquema. Se a gente consegue um contra-exemplo, é falso. Né? Se a gente não consegue, né? Aí olha a sacanagem na letra B. Cada fiscal vai vistoriar no mínimo 2, no máximo 3 caminhões da frota. Não. Pode ter um fiscal que vai vistoriar tudo. Ok?
Nenhum fiscal ficará livre de vistoriar caminhões da frota dessa empresa. Ele não falou nada disso no enunciado. Nenhum fiscal vai vistoriar mais do que 3 caminhões da frota. Ele também não falou nada. Você tem um fiscal que pode vistoriar tudo. Agora, a força do pelo menos um fiscal vai vistoriar mais do que 2 caminhões da frota. Tudo bem? Tive dúvida aí? Aí a gente tem que ter cuidado para não falar assim, olha, você tem que marcar a mais correta. Gente, não existe a mais correta. Existe a alternativa para aquele enunciado. Tá? E o enunciado que ele quer, né, é exatamente saber o que pode acontecer com esses 25 caminhões em relação a esses 10 fiscais. Dúvidas aí?